Oi gente, hoje é dia de refazer essa arte antiga e ver o quanto eu evoluí. Nesse desenho antigo, eu fiz muita coisa que não me agradou na época, como a line art e a pintura. São as principais características que fizeram que esse desenho não ficasse tão bom assim. Então, hoje eu vou estar refazendo esse desenho e corrigir todas essas coisas. Comecei fazendo ali o esboço, que pelo que eu me lembro, na época, foi um pouquinho complicado fazer a anatomia do personagem. Eu tive bastante dificuldade na época. Com muito esforço, eu consegui concluir. E hoje em dia, quando eu estava fazendo esse esboço daí, não senti tanta dificuldade. Eu vou dizer mais ou menos, né? Não tive tanta. Foi mais tranquilo. Gente, esse desenho provavelmente já tá lá no meu Instagram, assim como outras artes, que não está aqui no YouTube. Então dá uma passadinha lá se vocês quiserem ver. Como eu havia falado há uns vídeos atrás, eu agora tô usando o lápis da atriz, né? Antigamente, na época que eu fiz esse outro desenho, eu usava os lápis da... eram os lápis da Compacto. Eles eram os lápis mais secos, né, digamos assim. A pigmentação era mais ou menos. Não vou dizer que os lápis são ruins, mas não ficava tão legal assim. Aí, antes disso, eu cheguei a usar os lápis da Faber-Castell Super Soft, só que eu acabei trocando por um lápis inferior. Bom, acontece, né? E aí, hoje em dia, eu troquei pro lápis da atriz, que eu gosto muito do lápis, tem uma pigmentação muito boa. Vocês conseguem ver claramente a diferença no final desse desenho do outro. Então assim, se vocês estão com algum lápis que vocês querem trocar e vocês não conhecem esse lápis da atriz, eu recomendo, ele é bom. Não vou falar aqui sobre, por conta da mina, que eu não sei o que, da cera, é bom. Não vou falar nada disso, gente. Só vou falar que eu gostei do lápis, é isso. Eu não sou profissional que sabe falar de materiais, não. Mas com a minha experiência eu gostei bastante. Eu vou testar outros lápis, obviamente, vou trazer aqui pra vocês quando eu puder, né? Porque vai um dinheirinho, né? Aí eu trago aqui pra vocês, tá bom? Pra todos os desenhos que eu estava fazendo, eu usava a caneta Bic para fazer a line art. E nesse desenho também eu usei uma outra caneta minha, é da marca Kit, né? Eu não, quer dizer, conhecia, mas eu nunca tinha usado ela para fazer line art. Eu usava ela só para pintar partes pretas do desenho. Ela tem uma ponta tamanho 1 e uma ponta tamanho 0,5. 2 em 1, no caso. Aí eu resolvi usar ela nesse desenho. Então eu usei a Bic e essa caneta para poder dar o acabamento. Pra pele do personagem, eu usei os lápis marrom escuro, marrom e preto para as sombras. O preto foi para as sombras mais escuras. E o marrom
pra fazer o degradê também. Laranja, rosa claro, nude e marrom também, que o marrom passei bem clarinho, eu passei em tudo, tá? Então laranja, rosa claro, nude e o marrom eu passei em tudo. O amarelo sol e o laranja eu usei nas partes de luz, aquelas partes amarelinhas ali que vocês estão vendo. Eu usei pra fazer as partes de luz. Por que eu fiz essas partes de luz no desenho? Bom, no desenho antigo eu tinha copiado a referência, só que tinha um problema, a referência era de uma arte digital, eu acho. E ela não tinha esses efeitos, o personagem estava com fogo ao redor dele, mas não tinha iluminação de fogo. Eu fiquei meio tipo, por quê? Aí eu coloquei, né, até porque o fundo que eu queria não faria sentido eu não fazer efeitos de luz, ia ficar muito desconexo, não ia ficar muito legal. Então eu resolvi fazer isso.
efeito de fogo, né? Essas chamas aí que tá no personagem. Eu usei laranja escuro para as partes mais escuras, né? E vermelho. No caso, eu fiz um degradê. Aí, para as partes mais claras, fui fazendo degradê pro laranja. E depois eu ia pro amarelo. O amarelo normalmente. Aí eu fui fazendo isso, entendeu? E como vocês podem ver, ó, nas partes que tava mais próximo das chamas, eu fui botando mais efeitos de luz ali no personagem, entendeu? Que pra mim faria mais sentido, então eu fui fazendo assim. Uma coisa que eu queria falar pra vocês é até em relação à pele mesmo. É sobre trabalhar em camadas. Foi o que eu fiz durante esse desenho inteiro. Eu faço outros desenhos meus também. Por exemplo, voltando pra pele, né? Eu fazia sombra, né? Com os lápis que eu havia mencionado. No caso, por exemplo, passava o marrom escuro fazendo a sombra, bem clarinho, passava o marrom. Em toda a pele eu passava o marrom, contando com a sombra, bem clarinho mesmo, com a mão bem leve. Adicionava o preto em algumas partes, depois eu vinha em toda a pele de novo, bem clarinho, passava o laranja, passava o rosa claro, passava o nude, no efeito de luz, amarelo sol, laranja. E aí eu ia repetindo isso umas 3, 4 vezes, passando ele bem clarinho e repetindo essa sequência. Até chegar do jeito que eu queria. Porque quando eu faço isso, evita ficar com aquelas marcações de lápis, sabe? Os pontinhos brancos que fica na folha. Às vezes ainda fica, entendeu? Mas isso ajuda a você uniformizar a pintura, a você misturar os lápis e evitar, né, esses pontinhos brancos. Então, faço isso bastante nos meus desenhos. É claro, como eu disse, às vezes ainda fica, porque eu sou uma pessoa um pouquinho impaciente. Às vezes eu acabo pesando um pouco a mão, às vezes eu quero acabar o desenho mais rápido, eu acabo... Enfim, acontece. Mas isso é muito bom, fazer isso na pintura de você.
do desenho, eu passei muito tempo procurando referência. Eu fiquei pensando ali no que eu poderia fazer de diferente do outro desenho. Passei muito tempo procurando, pensando. Foi aí que eu pensei, poxa, o poder dele é de fogo, né? E geralmente é um negocinho enorme, assim, tipo uma explosão, digamos assim. Então faria sentido se eu fizesse uma floresta pegando fogo, né? Aí fui procurando referências de floresta pegando fogo. Fui observando mais ou menos como era a estrutura, como que trabalhava a luz e sombra. Fui observando tudo isso. Aí, pra não passar direto pro papel e testar direto no desenho, o que eu fiz? Eu peguei uma folha e fui fazendo miniaturas desse fundo que eu queria. Eu fiz versões minimalistas, né, desse fundo, tentando estudar mesmo, né, como que eu faria isso, como que eu usaria as sombras, como que eu encaixaria as árvores. E fui testando tudo isso nessas miniaturas. Eu tô até mostrando aqui pra vocês como que eu fiz elas. Eu achei isso bem interessante, eu nunca tinha feito isso. E você poder testar o que você quer em outra folha de forma simplificada, para depois você passar de fato no papel, gente, isso ajuda muito, né? Ajuda até você colocar ideia de ficar na sua cabeça para fora, sabe? Então, eu achei muito interessante isso. Eu vou fazer mais vezes, inclusive, gente, eu gostei. Agora eu vou deixar vocês com o finalzinho do processo. Eu espero muito que vocês gostem desse desenho. É isso, até o próximo vídeo. Um beijo.